Então, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta sexta sessão do ciclo de seminários do Património Mineiro. Tem sido aqui uma atividade muito interessante que nos tem acompanhado neste tempo de confinamento aqui através do ecrã e fico muito contente de ver este grupo de participantes, alguns já conhecidos, alguns novos, em torno destes temas. Portanto, como sabem, estes nossos encontros são muito informais, é uma maneira também de estarmos juntos em torno destes temas que nos apaixonam. Deixo sempre aqui um agradecimento ao nosso José Brandão, que organiza este ciclo de seminários, e um agradecimento muito especial aos nossos palestrantes de hoje, que nos vêm apresentar a sua investigação e as suas realidades também de conhecimento, e portanto é sempre uma excelente oportunidade. Os nossos vídeos ficam sempre gravados e estão disponíveis no canal do YouTube da APAI e, portanto, podem consultar as sessões anteriores nessa plataforma, ficará aqui disponível no bate-papo. E daqui a uma semana, mais coisa, menos coisa, esta sessão também lá estará para todos poderem consultar. Sendo assim, desafiá-los também para acompanharem as atividades da APAI, acompanharem as atividades do Grupo Património Mineiro, que têm aqui os nossos membros aqui a liderar esta sessão. E com isso, desejar-vos bom trabalho, uma excelente sessão. Passo-vos a palavra. Senhora Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. Eu também, digamos, encarnando aqui o Grupo do Património Mineiro, agradeço também, digamos, à direção e agradeço muito particularmente aos nossos dois convidados de hoje, que eu já vou apresentar, e passávamos então só aqui, digamos, um rápido comentário. Estes temas que escolhemos para, digamos, este primeiro balão de ensaio deste ciclo de seminários, que terminará no próximo mês com a apresentação do roteiro de Minas, e vamos obviamente convidar todos os nossos palestrantes para estarem e participarem dessa última sessão no mês de novembro, mas foram escolhidas, digamos, de forma a ter, digamos, uma visão muito global e muito generalizada daquilo que têm sido algumas iniciativas em termos do estudo, da divulgação e da valorização de alguns sítios do nosso património mineiro. De facto, Portugal tem um património nesta área riquíssimo, porventura ainda pouco conhecido de muitos, se calhar menos divulgado. No entanto, já há de facto iniciativas bastante interessantes a funcionar, com condições de visitação, com condições de recepção de visitantes, com outras ofertas complementares. Mas no caso de hoje, e os nossos convidados corrigir-me-ão se eu for dizer um grande disparate, ainda é preciso muita sola de sapato para chegar e ver aquilo que os romanos nos deixaram. Sim, porque diz a má língua que os romanos levaram daqui o ouro com que pagaram as legiões que pacificaram, entre aspas, não é? Que pacificaram a Europa. E as serras de Valongo, a Serra de Santa Justa, os Foz, tal como Vila Pouca da Guiar, enfim, relativamente vizinha na fronteira de Trás-os-Montes, foram de facto lugares onde o ouro foi minerado pelos romanos de uma forma espantosa. Felizmente para nós, eles foram se esquecendo dentro das minas de alguns artefactos. Eu não sei se os nossos convidados irão falar de alguns achados fenomenais que tenham encontrado, digamos, nestes já longos anos que levam de pesquisas nas zonas, mas eu recordo apenas que há, digamos, no Museu do Antigo Instituto Geológico e Mineiro, portanto no Porto, portanto hoje o polo do Laboratório Nacional de Geologia e Energia, um acervo bastante interessante de artefactos recolhidos nestas antigas minas romanas. E recordo também, para quem queira, digamos, avançar um bocadinho mais nestes temas, para além daquilo que os nossos convidados nos vão dizer, que há uns anos fizemos no Porto uma reunião, até com, digamos, a participação da Faculdade de Engenharia do Porto e do envolvimento do próprio UNEG,
E nas atas desse encontro, que foram publicadas logo a seguir, e penso que ainda estarão disponíveis, vem também, além do inventário de artefactos com interesse mineiro, uma pequena descrição desse espólio que pode ser apreciado no Museu do LNEG, e ainda uma pequena história sobre uns martelos romanos também deixados por esquecimento pelos mineiros romanos dentro dessas minas, e até, imaginem, uma espécie de grilhetas que se pensava na altura que seriam algemas, que estavam agarradas a uma série de ossadas que foram encontradas também em contexto mineiro, e que um distinto pároco de Valongo quis recolher da posse dos arqueólogos para que esses pobres coitados pudessem ter um enterro decente e não abandonados como estavam na zona mineira. Bom, isso são tudo histórias marginais, se calhar menos interessantes, e eu dava desde já a palavra ao Vítor Gandra e ao Pedro e ao João Moutinho, que vou apresentar muito sumariamente para que eles nos contem as suas próprias histórias, em vez de eu estar aqui a contar as histórias. Portanto, um agradecimento muito particular aos dois, que representam a Associação Alto Relevo, Clube de Montanhismo, uma associação fundada a 23 de junho de 98, em Valongo, que conta com o estatuto de organização não governamental de ambiente desde 2011. Eu estou aqui a ler a cábula, se não perdia. Um clube que se formou através de um grupo de amigos que partilhavam o prazer de desfrutar a natureza, quer a nível ambiental, quer a nível desportivo, prazer que ainda permanece hoje. E oxalá continue também por muito tempo, para que continuem a fazer um trabalho de que todos nós vamos beneficiando. São várias as atividades que esta associação faz, várias secções compõem o clube, dando destaque ao estudo do património mineiro romano em Valongo, através da secção de espeleologia e da secção de proteção do ambiente e do património. Estes dois nossos convidados, Vítor Gandra é o coordenador da secção de espeleologia e o presidente da Associação Alto Relevo, Clube de Montanhismo, é vice-presidente da Federação Portuguesa de Espeleologia, espeleólogo já de cinturão preto, desculpa, isto é o cinturão preto, não é para aqui, espeleólogo de nível 3, portanto os níveis também se medem pela cor, não é pela cor do capacete, mas por níveis numéricos, é coautor de várias publicações, portanto, sobre a mineração romana, e o João Moutinho, que está também aqui em linha, é o coordenador da secção de proteção de ambiente e património e vice-presidente da direção da Associação Alto Relevo. É investigador na temática da mineração romana, com especial foco na exploração dos locais subterrâneos e no uso de tecnologias para suporte à investigação nesta temática. Sim, porque isto não é para todos. Muito obrigado, o tempo é vosso. Obrigado pela vossa colaboração mais uma vez. Muito obrigado. E antes de falar qualquer coisa sobre os achados romanos, eu queria agradecer à APAI, obviamente, pelo convite e na pessoa do José Brandão, que teve a amabilidade de nos convidar. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho. Obviamente que não há tempo para falar de tudo. Isto é um pouco do que temos vindo a divulgar. E vamos nos focar e estamos a focar num complexo que nós temos vindo a trabalhar, já desde a fundação da associação, inclusivamente antes, e portanto, nós achamos que aquele complexo, e mesmo com as parcerias que temos e contactos que temos com o meio universitário e com investigadores da área, consideramos que aquele seja um local, digamos, de exemplo, onde se possa eventualmente tirar ilações sobre técnicas que foram usadas pelos romanos, dado a dimensão da própria cavidade, digamos assim. Obviamente que aqui em Valongo não vamos falar nesta apresentação, mas para além de todo o complexo mineiro subterrâneo, há também, a que nós chamamos que é uma exploração primária, há também vestígios e indícios de exploração secundária. Portanto, a exploração secundária é a exploração a céu aberto, em que eram usados mecanismos hidráulicos, portanto, a utilização da própria água para fazerem, digamos, a extração do minério das rochas.
Portanto, mas dessa parte não irei falar, mas a importância de todo este complexo, podemos chamar Valongo e não só, porque isto não tem fronteiras, isto vamos já ver que é uma faixa muito grande, propícia a este tipo de cavidades, estende-se por Valongo, mas obviamente que nós estamos a centrar aqui na zona de Valongo. Portanto, eu irei então partilhar aqui a tela, se me permitirem. Ora, só um momento. Tenho aqui. Pronto, vamos então começar aqui com a nossa apresentação, onde vamos falar então um pouco sobre este complexo que eu ainda há pouco falei, que nós temos como um exemplo para, digamos, para as técnicas de escavação, não é? E de mineração dos romanos. Este complexo, esta apresentação que vamos apresentar agora é que tem vindo, vamos atualizando dentro dos possíveis, e é que tem vindo sendo feito anteriormente em outros eventos, e neste momento, dada a situação da pandemia, tivemos que suspender também os trabalhos, portanto não há ainda, desde a última apresentação que foi feita, não há ainda, digamos, muito trabalho para apresentar novo. Portanto, a gênese do alto relevo já foi informado pelo colega José Brandão. Obviamente que estas pessoas que fundaram a associação já usufruíam das serras, quer a nível ambiental, quer desportivo, uma vez que nós temos uma riqueza muito grande a nível de cavidades, neste caso minas. E logo no início, quando se fundou a associação, definiu-se que, para além das atividades desportivas, digamos assim, relacionadas à montanha e ao montanhismo, iríamos focar também no estudo e na preservação do mundo subterrâneo, não só das minas, mas também de cavidades naturais, e a preservação quer do meio ambiente, quer do património natural, histórico e cultural. Portanto, e nesse sentido, começamos a trabalhar e, digamos, as áreas que mais se focam neste tipo de ações, digamos, de mais estudo, para além das de lazer, é realmente a secção de espeleologia e a secção de proteção do ambiente e património. Afinal, o que é esta espeleologia? A espeleologia é a junção de duas palavras que provêm do grego, o spelion, que quer dizer cavidade ou caverna, e logia, que quer dizer estudo. E muito resumidamente, e a definição que foi criada para a espeleologia foi por uma entidade internacional, que é a UIS, a União Internacional de Espeleologia, que é uma entidade que regula, digamos, a prática desta modalidade, define que, isto é uma definição muito resumida, que a espeleologia é uma ciência multidisciplinar que estuda as cavidades naturais desde a sua gênese, constituição e evolução ao longo do tempo, assim como as formas de vida existentes nas mesmas. Obviamente que isto é uma definição muito resumida, embora atualmente a própria UIS, a entidade, esteja a alargar o âmbito da espeleologia também para cavidades artificiais, como é o caso das minas. Obviamente que estas ciências multidisciplinares podem ser variadíssimas, desde geologia, biologia, arqueologia, climatologia, enfim, uma série de ciências que podem ajudar ao estudo da própria cavidade, da estrutura da cavidade. Há também uma componente, e uma muito importante, componente técnica, em termos de progressão. Grande parte das cavidades não se conseguem aceder atualmente, sem que haja a utilização de técnicas de cordas, portanto, as técnicas que eventualmente vocês possam ver em outras situações, pessoas penduradas, trabalhos em altura, são técnicas semelhantes, obviamente adequadas à espeleologia, mas temos que utilizar esse tipo de técnicas. E nós usamos as valências da espeleologia que já tínhamos na associação e que fomos adquirindo ao longo dos anos, com a parte do património que tínhamos em Valongo, e não só, também fazemos trabalhos em cavidades naturais, mas falando aqui do tema das minas, aproveitamos as duas situações e juntamos o útil ao agradável. Portanto, o que é que nós fazemos então? Como é que nós adaptamos a espeleologia que foi definida e está definida que será para cavidades naturais para cavidades artificiais? Há uma metodologia, digamos assim, de trabalhos na área das cavidades naturais, em que nós aproveitamos determinados temas e que aplicamos nas cavidades artificiais. Uma delas é logo a técnica prática, digamos, de progressão nas cavidades, isto quer horizontal, quer vertical, porque mesmo a prática horizontal, ou seja, o próprio andar,
tem técnicas e tem particularidades que temos que ter em consideração quando estamos dentro de uma cavidade. Quando, por exemplo, tem espaços muito apertados, enfim, há uma série de técnicas. Sempre que necessário, e aí também aprendemos na área das cavidades naturais, utilizar técnicas para podermos fazer algumas desobstruções, se bem que aqui na área de Valongo, em nível de geologia, as técnicas têm que ser aplicadas com algum cuidado, portanto, o tipo de rocha não permite, por exemplo, que se usem microexplosivos que se usam na zona calcária, portanto, em cavidades naturais. Fazemos também o levantamento topográfico e depois, no final, elaboramos um relatório com informação recolhida, enfim, fotografias, depois tudo o que nós quisermos incluir no relatório. Portanto, e esses passos passam primeiro pela georreferenciação, depois fazer a exploração da cavidade e equipar para que haja uma progressão segura nas saídas seguintes, registar toda a informação possível na primeira visita ou nas primeiras visitas à cavidade, proceder a algumas desobstruções, se for o caso, fazer o registro topográfico, o registro fotográfico e analisar e relacionar a cavidade à superfície com outras cavidades que estejam na proximidade. Aqui nós temos o mapa geológico de Portugal, onde é possível ver aqui na zona de Valongo que temos uma faixa, uma região, aqui é chamada o Distrito Mineiro de Uricobeirão. Esta faixa tem cerca de 90 km, tem uma orientação de noroeste-sudeste e é aqui que Valongo está localizado precisamente e onde, com esta particularidade geológica, há a propensão e o benefício, digamos assim, territorial para a existência de minas de ouro. Não só de ouro, mas principalmente as de ouro. Portanto, aqui é um plano mais aproximado e vemos que realmente esta orientação deste distrito mineiro passa mesmo pela zona de Valongo. E Valongo, como devem saber, é um local conhecido geologicamente pelo seu anticlinal. Portanto, e na zona de Valongo realmente existe a zona mais apertada desse anticlinal e por ser mais apertada faz com que haja uma maior fluidez dos fluidos hidrotermais nas fraturas, devido ao dobramento, digamos, dessa camada rochosa, e faz com que haja o depósito não só de ouro, mas de outros minerais. Aqui existe o ouro, digamos que era o principal, mas também existe evidências de antimónio, estanho, tungstênio, zinco, prata, etc. Agora, passando propriamente dito para as cavidades, o nosso levantamento de georreferenciação das cavidades mineiras romanas, neste momento nós contamos não só em Valongo, portanto aqui já excedemos também a área para Gondomar e Paredes, embora não esteja completo ainda o levantamento, nós podemos registar à superfície cerca de 400 cavidades, 400 registros. Obviamente que uma cavidade, como vamos ver já no exemplo a seguir, pode ser composta à superfície, portanto, no terreno, digamos assim, à superfície, por várias cavidades. Mas temos georreferenciadas indícios ou mesmo cavidades, e neste tipo de cavidades temos de tudo. Temos cavidades de pequenas dimensões, que entretanto foram entulhadas, ou realmente pequenas porque não valia a pena fazer a exploração, e outras com realmente uma dimensão significativa. Passando agora, isto é um zoom-in, digamos, praticamente, que estamos a fazer, de todo aquele património, passamos então para a vertente norte da Serra de Santa Justa, portanto este património não está cingido à Serra de Santa Justa, estamos a falar da Serra de Pias também, como falei há pouco, Paredes, Gondomar, mas a concentração máxima que nós encontramos é realmente em Valongo, na Serra de Santa Justa e na Serra de Pias. E na face norte da Serra de Santa Justa, portanto em cima, na parte superior da fotografia, é a cidade de Valongo, e nesta parte nós temos aqui também algumas dezenas de cavidades, onde está incluído então este complexo que nós intitulamos como Foz das Pombas, Galeria G1 e a Escadaria I. E é sobre ela que iremos falar. Portanto, como disse há pouco, os Foz são... o Foz é o nome local que se dá às cavidades, às minas romanas, é um termo local, digamos assim, e o Foz das Pombas, obviamente, que é o mais conhecido, e toda a gente conhece o Foz das Pombas, toda a gente ouviu falar de Foz das Pombas. No entanto, com estes trabalhos que temos vindo a fazer, já ainda antes
da fundação da associação, em 98, achávamos estranho haver cavidades muito próximas do Foz das Pombas e não haver uma relação, até poderia não haver, mas não haver uma relação física, uma ligação física, desculpem, entre as cavidades. Portanto, e começamos, obviamente, a trabalhar nesse sentido e a explorar cada vez mais. Relembro que, e como disse ainda há pouco, este tipo de rocha xistosa, digamos assim, os xistos, é uma rocha que requer alguns cuidados na exploração das minas, porque pode estar muito seguro numa zona, mas poucos metros à frente está completamente, digamos, podre a rocha. E para termos segurança nós temos que garantir o mínimo de condições para poder fazer este tipo de trabalhos. Portanto, isto foi uma coisa que demorou algum tempo, mas fomos fazendo. Portanto, em 96, digamos assim, a galeria G1 era praticamente uma galeria, que é isto que vocês estão a ver na imagem, com algumas 200 metros, 300 metros de comprimento de galeria, digamos assim, e era composta por 5 poços à superfície, portanto era uma entrada e 5 poços. Entretanto, em 97, conseguiu-se abrir uma passagem no interior e encontrar uma grande parte e significativa parte desta cavidade, porque toda esta galeria anterior era uma galeria que nós chamamos uma galeria de escoamento de água, portanto ela termina à superfície, ou seja, a nossa entrada da galeria, digamos assim, é numa linha de água, e é uma galeria que, pela sua estrutura, é uma galeria digamos, de acesso à cavidade, mas também de escoamento de água. Não é uma galeria normal de exploração. Portanto, e achamos estranho haver aquela estrutura ali sem que houvesse nada para a frente. E, obviamente, começamos a fazer alguns trabalhos e foi até por um caso de sorte que conseguiram retirar umas pedritas e passaram e encontraram toda esta parte, digamos, nova desta galeria G1. Portanto, esta galeria passou de 200 metros para uma coisa com 400, mais ou menos. Depois, também dado aos trabalhos, conseguimos encontrar uma outra passagem, a que nós chamamos o submundo, que fez ligação a outra cavidade que estava identificada à superfície, mas que não havia ligação física. Portanto, e com estes trabalhos conseguimos fazer aqui, digamos, a primeira ligação entre duas cavidades que até então eram separadas, próximas, mas separadas. Aqui está a segunda ligação física que foi feita, que é a escadaria I. Esta escadaria I é uma escadaria imponente, grande, bem construída. Eu diria até que está em melhores condições que a escadaria de Foz das Pombas, que é digamos, o mais conhecido, como disse há pouco, da população. E nós, quando vimos esta escadaria, dissemos que não, nós temos que ver para onde é que isto vai dar, e ela estava quase entulhada até à superfície. Portanto, e aqui demorou bastante tempo a procedermos a alguma limpeza, à remoção de entulho, para podermos ver no fim da galeria, que não sabíamos onde é que era o fim, mas no fim da galeria, se eventualmente ela tinha ligação física com qualquer outra cavidade. Porque achámos estranho haver uma escadaria e não haver continuação da galeria. Portanto, os romanos não trabalhavam em vão, eles tinham que ter um objetivo e não iriam fazer uma escadaria, que era algo que provavelmente lhe saía muito caro, que não era uma estrutura, digamos assim, para exploração, e isto tinha que dar a algum lado. Portanto, começamos a fazer essas desobstruções e começamos a fazer a ligação de todos estes pontos. Portanto, o que inicialmente era uma galeria, digamos, com 5 poços à superfície, passou a um complexo muito mais elaborado de galerias e salas. Aqui estão algumas fotografias da escadaria I e de algumas sessões de trabalho. Portanto, era incomportável nós estarmos a retirar o entulho todo manualmente, e o que nós fizemos a determinada altura foi, digamos, encostar o entulho a um dos lados da galeria para podermos andar no outro e vermos as dimensões altimétricas da própria galeria, da própria escadaria. Portanto, esse trabalho foi um trabalho que demorou bastante tempo, várias sessões, não estão aqui as fotografias todas, nem toda a gente, mas só para verem que isto, como era um trabalho manual, requeria muita gente. Atualmente nós estamos a fazer o levantamento de todo este complexo e conseguimos fazer a ligação entre
o chamado Foz das Pombas e todo o outro complexo que estávamos a explorar, digamos, desde a fundação da associação, que é, digamos, a G1/Escadaria I. Aqui, eu não sei se estão a ver o rato, mas todo este complexo aqui, à volta, é o complexo que estive a falar até agora. E, peço desculpa. E todo o resto, vocês estão aqui a ver, é o complexo do Foz das Pombas. Portanto, nós conseguimos fazer a ligação física neste ponto aqui, através de um poço que ainda está entulhado. Fizemos a ligação física entre estes complexos, o que faz com que o que era então uma galeria de 200 metros tivesse um aumento para, digamos, 400 metros e tivesse então uma ligação com o grande, chamando assim, o grande complexo do Foz das Pombas. Portanto, e isto é o trabalho que estamos a fazer neste momento. Há aqui alguns pontos que ainda não estão topografados, que é esta área aqui a cinzento ainda, e o final desta galeria. Esta galeria é uma galeria de escoamento de água que vai dar à cidade, ao chamado Bairro dos Grilos, que é uma zona aqui em Valongo. Ela está inundada, portanto nós paramos a topografia aqui e vamos ter que proceder ao esvaziamento desta galeria para podermos entrar e levar os nossos equipamentos eletrónicos para fazer o levantamento topográfico. E esta zona aqui ainda não levantamos porque, entretanto, surgiu a pandemia e tivemos que suspender os trabalhos. Em termos de sobreposição em imagem de satélite, digamos assim, esta é a sobreposição da topografia, ou digamos, do fundo das cavidades sobreposta na superfície do terreno. E nós aqui podemos ver a dimensão de todo este complexo. Se bem que há ainda aqui duas cavidades, que são estas duas mais à esquerda, a verde e a laranja, que ainda não estão ligadas fisicamente e que provavelmente, se calhar, não vamos conseguir ligar nenhuma vez, nenhum dia, mas são cavidades que muito provavelmente estariam também ligadas numa fase muito antiga e que havia ligação. Portanto, o complexo, então, agora é constituído, vamos ignorar, digamos, aquelas duas cavidades à esquerda para já, mas neste momento o complexo do Foz das Pombas, Galeria G1 e Escadaria I é composta por 3 cavidades que eram conhecidas até então, que é os 3 Fozes Sagrados, que é a parte mais amarela, o azul, que é o Foz das Pombas, e a parte vermelha, que já vimos que era a junção de 3 cavidades, mais a parte toda nova que foi descoberta em 97, que dá origem à terceira parte. Portanto, todo este complexo agora forma um complexo. Em termos de perfil, portanto, que é a vista lateral desta cavidade, deste complexo, esta parte vermelha é a parte que ainda está a faltar a fazer a topografia, mas toda a outra parte já está topografada e elas estão bem relacionadas uma com a outra, mas dá para ver a complexidade que é de galerias e de salas, digamos assim. E quando nós descobrimos, em 1997, aquela parte nova, portanto, com os trabalhos de desobstrução, nós encontramos uma sala muito importante, que vamos ver depois mais à frente, numas filmagens que vamos apresentar, muitas particularidades importantíssimas que não eram perceptíveis, se calhar, noutras cavidades, que é, por exemplo, a utilização de fogo dentro da cavidade para proceder, digamos, à destruição da própria pedra para procederem à mineração, enfim, uma série de técnicas, desde estruturas, a localização das estruturas de madeira que eles colocavam para poderem aceder a níveis superiores, enfim, uma série de coisas. Mas neste momento, para terem só uma noção, digamos, da escala, esta cavidade em termos altimétricos, desde o ponto mais alto ao ponto mais baixo, e este ponto mais baixo que eu estou a falar é fora d'água, portanto não está contemplado aqui a cavidade dentro d'água. Isso é um trabalho que vamos desenvolver brevemente e utilizando, digamos, meios robóticos para poder aceder a esses locais aquáticos. Em zona seca, digamos assim, desde o ponto mais alto ao ponto mais baixo, estamos a falar de um desnível de 112, 113 metros de distância na vertical. Estas zonas, por exemplo, aqui a vermelho, são poços com 70 metros de profundidade, verticais, completamente verticais. Para ter uma noção, se calhar, mais da grandeza destas salas, porque a galeria é uma galeria em que dá para passar uma pessoa, portanto tem cerca de 80 centímetros, 1 metro de largura por, digamos, 2 metros de altura, em média, não é? Isto varia.
Mas para terem a noção, por exemplo, destas dimensões destas salas, vamos mostrar aqui a relação, por exemplo, da pessoa com o tamanho da sala. Podem ver aqui o tamanho da pessoa, com cerca de 1,80 m de altura, com a estrutura, e aqui na sala Timi também a relação. Portanto, todo este complexo, depois destes trabalhos feitos e até à data, porque não terminaram ainda, temos cerca de 3 km de desenvolvimento de galerias e salas, temos um desnível máximo, como disse há pouco, de 112 metros, é estimado um volume de material que tenha sido retirado para, digamos, na mineração, cerca de 66.500 metros cúbicos. Em termos de minério extraído, estamos a falar de quase 200.000 toneladas, e destas 200.000 toneladas, e usando uma média muito baixa e inferior à média portanto, de estudos que foram feitos pelo Instituto de Fomento Mineiro sobre os níveis de ouro que continham ainda no Foz, nós com essa média e reduzimos mais e apuramos que tenham sido retirados cerca de 2 toneladas de ouro deste complexo. Agora vamos mostrar aqui dois excertos, duas passagens destas duas cavidades. Eu separei-as aqui por galeria G1, sala Timi e a escadaria I, e depois do Foz das Pombas. Estas filmagens estão disponíveis no documentário que nós fizemos em 2014, quando nós realizamos o primeiro Congresso de Mineração Romana e Espeleologia, e está disponível no YouTube. No final deixo o link para quem quiser depois ver. E nesse documentário aborda vários temas, desde a parte ambiental, com uma parte de geologia, a parte de mineração, enfim, é um vídeo que foi bem conseguido. E aqui vamos então ver, esta é a entrada, a tal galeria de escoamento de água da G1. Isto era o que existia, digamos, inicialmente. A estrutura da própria galeria é uma estrutura de escoamento de água, portanto, normalmente as galerias são mais largas do que isto. Ela ainda hoje é usada para fazer o escoamento da água em épocas de chuva. A água sai abundantemente aqui. Aqui depois vamos falar um pouco sobre esta bifurcaçãozinha. Podem ver também nas paredes, mais ou menos ao nível dos olhos, os lucernários e o próprio trabalhar da pedra, que era uma técnica dos romanos. Aqui também iremos falar deste espaço mais à frente. Este poço tem cerca de 40 metros de profundidade e não atingimos o fundo. Aqui é o acesso àquela parte nova que nós falamos do submundo, onde podem também ver aqui nas paredes os buracos, digamos, onde eles colocavam as estruturas para poderem aceder à parte inferior da galeria, não é? da mina. Voltamos então à galeria principal. Temos aqui a continuação. A particularidade de que eles nestas galerias criavam, digamos, um rego num dos lados da galeria para que a água pudesse drenar por ali e eles não andassem com os pés molhados. A partir daqui, como vão poder ver nas filmagens, há muitos detritos no chão, muitas pedras, provavelmente caídas dos poços, como podem ver. Este tem cerca de 24 metros de profundidade. E toda a própria estrutura em salas, esta aqui, por exemplo, é uma derrocada não muito antiga, tem cerca de 10 anos. E como podem ver pelo tipo de rocha, é um tipo de cavidade que, pronto, temos que ter algum cuidado quando estamos a progredir. E há várias zonas onde realmente o chão não é o chão propriamente dito, estamos a andar em cima de entulho ou de pedras ou de terra, se bem que os romanos, quando faziam a exploração das galerias e viam que a continuação daquela galeria já não interessava, eles próprios entulhavam essas galerias, porque era muito mais vantajoso deitarem para lá a rocha que não queriam do que estar a trazê-la para o exterior. Portanto, até esta zona aqui, até esta sala, era o que existia, não existia mais nada, e a pedra que foi retirada em 96 foi a partir daqui. Portanto, foi aquela pedra que está ali, deixámos ali de recordação. Agora, esta parte toda, digamos que é a parte nova que vai dar então à sala Timi, que é a sala que nós chamamos, em honra das pessoas que a descobriram, que é o Tiago e o Miguel. E como podem ver, estamos a falar numa produção já não em galeria, mas sim num completo caos de blocos e de terras e de pedras.
Atualmente estas passagens, posso dizer que estão ligeiramente mais largas, porque inicialmente quando se fez aquela desobstrução, estas pequenas passagens, ou as passagens mais apertadas, ainda eram mais apertadas. Nós, entretanto, com a utilização e a frequência dessas cavidades, destas passagens, é que elas foram alargando não é, pela nossa passagem. Uma das particularidades e da urgência que nós tínhamos em encontrar uma outra saída para o exterior é precisamente por este pequeno trajeto que nós vimos. Caso acontecesse algum abatimento, nós naquela data não tínhamos mais nenhuma saída para o exterior. E nesse sentido começamos a trabalhar com a relação entre outras cavidades à superfície para poder conseguir estabelecer outros pontos de contacto com o exterior para além daquele que nós passamos agora. Aqui há um poço empilhado aqui em cima, isto é a sala de Portugal, que é a sala de acesso à sala TIMI. E aqui estamos já a entrar na sala TIMI. Aqui nesta imagem podem ver aquelas zonas mais arredondadas, são as zonas onde foram usadas as técnicas de fogo. Isto são as imagens, aliás, todos estes vídeos são imagens do nosso documentário, depois podem ver o documentário completo. A zona final termina também no que nós chamamos de lagos, embora isto não existisse na altura, obviamente que agora existem porque as galerias, entretanto, estão inundadas ou as técnicas de escoamento estão tapadas. Já fizemos mergulho naquela galeria e naquele lago que viram e noutra galeria para ver se haveria continuidade, mas uma das dificuldades que temos com esta questão do mergulho, que é um mergulho técnico, não é um mergulho de águas abertas, por exemplo, em mergulho de mar, são técnicas especializadas. Tivemos a colaboração de um colega nosso que é espeleomergulhador, de outra associação, e uma das dificuldades que nós temos aqui na parte do mergulho é que, por muito movimento que a pessoa faça dentro da água, levanta todo o sedimento que está nas paredes, portanto, e dificulta o mergulho. Daí eu ter dito há pouco que iremos agora usar técnicas à base de robótica para podermos aceder a essas zonas. Aqui já é o mergulho, aquele era o acesso à parte inferior da sala TIMI, onde tem esta galeria, onde o colega também vai mergulhar, o António Mendes. E, infelizmente, não tivemos grande sucesso, portanto, pensávamos que teria muito mais galeria, digamos, para explorar, mas, infelizmente, terminam todos com caos de blocos, portanto, e não é possível a passagem do mergulhador. E aqui, então, é o final daquela escadaria aí, que nós vimos há pouco, que nós estivemos a trabalhar, conseguimos fazer a ligação física entre todo aquele complexo da sala TIMI e de toda a galeria para essa escadaria. Portanto, aqui estão a ver a quantidade de entulho, nesta zona o entulho ia até ao teto, e estamos a falar cerca de 2 metros e tal de altura. Aqui vem do lado esquerdo o tal muro de entulho que fomos fazendo ao longo dos anos, e pronto, mais à frente saímos na escadaria aí. Agora mostrar aqui um trechozito sobre o Foz das Pombas e os 3 Fojos Sagrados. Esta imagem aqui já é na parte, digamos, no interior, na parte de baixo, mais funda, digamos, do Foz das Pombas. É a passagem do Foz das Pombas para os 3 Fojos Sagrados. E aqui temos a particularidade, dado se calhar à profundidade, de haver existência de várias formações, nós chamamos de espeleotemas, embora na parte calcária, na parte de grutas, são à base de formações calcárias, portanto, calcites. Aqui é à base de óxidos de ferro, portanto, estas formações são muito sensíveis, qualquer toque elas partem. Digamos que são ferrugem acumulada. Aqui temos o altar, que é, digamos, um balcão de ferrugem, digamos, de uma papa de ferrugem, e uma série de formações também à superfície. Esta aqui é curiosa, que está no meio da galeria, e ela cresceu, digamos assim, e surgiu de baixo para cima. Normalmente isto aparece como gotejamento, portanto, de cima para baixo, mas a particularidade desta é que vem de baixo para cima. Aqui é outra sala dentro do Foz das Pombas, já, digamos, nos 3 Fojos Sagrados, com galerias superiores. Ali em cima, onde está aquele colega do meio,
Foi uma galeria onde, e mesmo esta sala, que foi um abrigo de importância nacional de morcegos, atualmente já não é. Aqui é a zona já nos três fossos sagrados, quase na zona final. Vemos do lado direito aqueles pequenos orifícios para colocar estruturas, e tem por aí acima também, embora não seja perceptível a olho nu agora nesta imagem, mas lá consegue-se ver. Aqui é o acesso, digamos, à corta principal do Foz das Pombas, porque o Foz das Pombas tem na superfície, digamos, um buraco grande, vamos chamar assim. E se repararem, em termos de verticalidade da cavidade, vocês veem que ela está ligeiramente inclinada. Porque, como falei no início, e por causa do anticlinal, portanto, do dobramento destas camadas estratigráficas, a orientação do filão de quartzo, neste caso são filonetes de quartzo, não são verticais. Portanto, são ligeiramente inclinados, já andam na ordem dos 15% de inclinação. Como veem, o fundo é cheio de entulho, proveniente do exterior e de depósito, que se vão deitando. Isto é a corta principal do Foz das Pombas. E aqui também com estes poços laterais há matéria para estudar o porquê e o que é que foi escavado primeiro, se foram os poços, se foi a corta, como é que foi e o porquê. Atualmente nós estamos em parceria, ali a Câmara de Valongo, o Municipal de Valongo é um parceiro nosso e nós deles, nesta área da temática da espeleologia, deste complexo mineiro romano, e nós neste momento estamos na fase do levantamento tridimensional com laser. Portanto, o levantamento que nós fazemos é também com equipamento eletrónico laser, portanto com um grau mínimo de erro. No entanto, atualmente estamos a fazer, ou vamos começar, não o fizemos por causa da pandemia ainda, que isto foi tudo aí em simultâneo, mas vamos fazer o levantamento de todo este complexo em 3D e depois proporcionar à população uma visita virtual usando o levantamento que foi feito. Portanto, aqui só uma pequena amostra, porque não deu para fazer muito mais. Isto foi um pequeno teste que nós fizemos. Obviamente que são dados em bruto, não está ainda nada tratado, mas para terem a noção que depois com as mechas, portanto com as manchas preenchidas, vai-se poder fazer uma visita virtual a todo este complexo. E obviamente que para além das cavidades, nós temos também à superfície e dentro das cavidades também uma série de particularidades importantes que convém ser analisadas e estudadas. Portanto, estes pequenos orifícios são encontrados muito perto, não em todos os sítios, como é óbvio, mas onde são encontrados ficam situados muito perto de buracos, de cavidades, de poços, como podem ver. São provavelmente locais onde eles fariam alguma triagem ou algum trabalho manual exploratório na zona. Temos a epigrafia, temos aqui evidências também digamos, descritos na própria parede. Este poço, e não é só este, tem outros, por exemplo, na Sala Tímida também tem esta particularidade, que é um poço criado com este pequeno parapeito, digamos assim, à volta, onde eles colocavam estruturas do género de rodas para poder retirar a água de alguma forma do interior, ou então, sei lá, material. Portanto, este tipo de poços eram usados para isso. Portanto, normalmente o poço, se fosse só de respiro, era à direita. Mas há particularidades como esta. Este desencontro aqui é outra particularidade. Isto evidencia que houve duas frentes de trabalho, digamos quase como no túnel do Marão e muitos outros, onde houve uma equipa a trabalhar de dentro para fora e outra de fora para dentro. Houve um ligeiro desencontro, e ainda bem que não foi muito, muito grande, e eles rapidamente fizeram a correção e fizeram a ligação. Portanto, isto tudo são pequenos pormenores que são, obviamente que isto não é só do nosso trabalho, é trabalho também dos parceiros que temos e das pessoas que colaboram connosco nesta área e que vão também analisando e pesquisando e chegamos a estas conclusões, mas obviamente isto são particularidades que evidenciam a importância de todo este complexo aqui e que podemos estabelecer, digamos, quase como regras para a exploração romana, ou seja, nós aqui podemos tirar várias evidências sobre as técnicas que eles usavam e aplicar, se calhar, noutras cavidades, em Valongo e noutro sítio, dentro do mesmo tipo de exploração.
Aqui do lado esquerdo temos uma escadaria, nós chamamos em caracol, portanto, há uma nunca vi isto em lado nenhum, mas sei que existe, pelo menos mais uma, não cá em Portugal. Mas a particularidade de haver uma escadaria, portanto, as escadarias, como disse há pouco, provavelmente eram uma estrutura cara de se fazer, não é? Mas a particularidade de haver este, digamos, este patamar e voltar a descer do lado esquerdo. Portanto, do lado direito da fotografia é a descer e do lado esquerdo é, portanto, também a descer para trás. Aqui do lado direito também encontrou-se evidências de... Também numa particularidade, isto é a escadaria de Foz das Pombas, uma parte da escadaria de Foz das Pombas, e nós vemos nesta parede aqui aqueles buracos. Isto diz-nos que muito provavelmente os degraus foram de tal forma desgastados em que eles tiveram que colocar, entre aspas, uma nova capa para o degrau para poderem caminhar sem problemas de caírem e de escorregarem. Portanto, aqui estes entalhes nas paredes serviriam muito provavelmente para entalar, digamos assim, madeira ou qualquer coisa do género para poder criar novos degraus, uma vez que os de pedra foram desgastados. Aqui exemplos do tal escoamento que eu falei dentro da própria galeria. Portanto, veem que em galeria e em escadaria eles também criavam um género de calha para a água poder circular por lá e mantendo os degraus e a galeria o mais limpa, o mais seca possível, digamos assim. Aqui numa galeria, também numa parte nova que encontramos, quando estivemos a fazer a desobstrução da escadaria aí, uma galeria que estava tapada, portanto, provavelmente há muitíssimo tempo, e encontramos uma série de lucernários que têm ainda vestígios do fumo, digamos assim, das lucernas. Não sabemos se é da época romana ou se não. O que é certo é que há evidências em quase todos eles do fumo. Depois temos simbologia também dentro da própria mina, e ainda não sabemos os significados deste tipo de símbolos, e já recorremos a várias pessoas também e não conseguem identificar nenhum motivo do porquê colocarem este tipo de simbologia. O que é certo é que está lá. E depois, obviamente, que todas estas cavidades são cavidades que, vista de superfície, não mostram o que é, e muito provavelmente, e as que estão mais perto de caminhos públicos e de caminhos de fácil acesso, são algo também de depósito de resíduos. E a parte do nosso trabalho não é só também a parte desportiva, não é só a parte de trabalho e de estudo sobre este complexo, é também a parte ambiental, como falámos no início, e nestas cavidades realmente já realizamos assim 4 grandes atividades de remoção de entulhos, desde revistas dos 3 fojos sagrados, portanto com um fojo com 70 metros de profundidade, pilhões, de remoção de mais de 3.000 pneus em 2 cavidades e também de árvores abatidas dentro do Foz das Pombas. Isto são algumas imagens que nós normalmente publicamos sobre o apreço que as pessoas têm pelas cavidades. São locais, para algumas, de depósito de entulho, ninguém vê, portanto é uma questão de atirar lá para dentro. E realmente isto também é uma parte do trabalho que fazemos de sensibilização da parte ambiental. E aqui no final, agradecemos sempre, porque é o nosso dever fazê-lo, agradecer a todos os parceiros, obviamente, e à Câmara Municipal também como parceiro principal, mas também a todos os associados do alto relevo e os espeleólogos em concreto, porque sem eles e sem o trabalho deles não era possível fazermos este tipo de iniciativas e de podermos publicar o património que existe. Portanto, e é graças a eles, ao trabalho voluntário, ninguém recebe nada por isto, é um trabalho, é um hobby. Obviamente, pelo trabalho deles, nós agradecemos sempre, porque só temos que o fazer. E, obviamente, que estes trabalhos com as parcerias que temos, nós atualmente podemos dizer que estamos perante o maior complexo mineiro subterrâneo do mundo. Deixo-vos aqui os links do documentário também e o nosso link. Muito obrigado